Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Em algum momento dos seus estudos para os concursos da advocacia pública, você vai ter que entender o que o Supremo disse na ADI 4296. Preste bastante atenção porque é uma ação direta de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil que questiona dispositivos da Lei do Mandato de Segurança. Essa ADI é de 2009, mas o Supremo só terminou o julgamento dessa ADI agora em junho de 2021. Em algum momento dos estudos para os concursos da advocacia pública, você vai ter que passar pela ADI 4296 e eu estou aqui para facilitar esse trajeto, esse caminho, pelo menos o caminho do entendimento dessa ADI. Presta atenção, porque o que decidiu o Supremo muda muita coisa do que você faria numa eventual segunda fase dos concursos da advocacia pública em relação à concessão de liminares contra o poder público. Eu não estou exagerando quando estou dizendo que essa é uma decisão extremamente importante para o seu concurso de procurador, e se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender por quê. Supremo, ADI 4296, concessão de liminares contra o poder público, tema importantíssimo. Aqui é direito processual civil / constitucional, né? Nós temos aqui a declaração de uma inconstitucionalidade, então nós estamos falando de direito constitucional, mas o mote principal aqui é direito processual civil. É muito provavelmente como você vai enfrentar isso aqui nas suas próximas provas. Como falei, a ADI 4296 de 2009, ela trata do pedido de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei do Mandato de Segurança. Eu vou começar esse vídeo tratando desses dispositivos e da decisão do Supremo. Depois eu vou te dizer exatamente como isso muda a perspectiva na resposta em provas de concurso da advocacia pública e na vida prático-profissional também, e o que você deve fazer a partir dessa decisão se enfrentar esses temas numa eventual peça processual de segunda fase. Presta atenção porque isso é importante. Muito bem. Lei do Mandato de Segurança. 2 dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo, importantes para a tua prova. O primeiro deles, artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandato de Segurança, diz o seguinte, não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, presta atenção, a entrega de mercadoria de bens e mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Compensação de créditos tributários é ação de natureza fiscal. Entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior pode ser tributário, porque aqui essa mercadoria pode ter problema tributário, ou pode ser não tributário, pode ser, por exemplo, uma mercadoria que seja proibida a sua circulação em território nacional. E reclassificação ou equiparação de servidores, concessão de aumento, extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza, é uma questão mais atinente a direito administrativo. A verdade é que o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei do Mandato de Segurança proibia concessão de medida liminar, portanto, tutela de urgência contra o poder público com essas pretensões aqui. Ou seja, essas pretensões aqui contra o poder público, elas só poderiam ser providas em decisão final, não em caráter de tutela de urgência. Muito bem, está aqui a proibição. Nós temos uma proibição legal que protege o poder público de liminares com essas pretensões. Isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo disse que essa proteção legal afronta a Constituição Federal porque estabelece tratamento preferencial incompatível com o Estado Democrático de Direito. Tratamento preferencial para a Fazenda Pública incompatível com o Estado Democrático de Direito. Então o Supremo utilizou o princípio da isonomia para declarar a inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandato de Segurança. Qual é o efeito? O efeito é exatamente o contrário do que estabelecia a proteção legal. Sendo inconstitucional, então não é mais proibido a concessão de liminar, a concessão de tutela de urgência contra o poder público com as pretensões de compensar crédito tributário, entregar mercadoria e bens provenientes do exterior, reclassificar ou equiparar servidores, conceder aumento e extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza. Então, o efeito é o contrário da proteção legal. O Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade, tira a proteção legal. Preste atenção. Professor, e agora?
Como é que eu faço isso nas provas? Se eu tiver, por exemplo, lá na minha petição, no enunciado para a construção de uma petição lá na minha segunda fase, uma concessão de tutela de urgência contra o poder público com a pretensão de compensar crédito tributário. Como é que eu faço? Vou chegar lá, calma. Por enquanto, saiba, isso foi declarado inconstitucional, a proteção legal, portanto, não existe mais. O Supremo utilizou para a declaração da inconstitucionalidade aqui o princípio da isonomia. Tem outro dispositivo importante, que é o artigo 22, parágrafo 2º, também da lei do IMS, que diz o seguinte: no mandato de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Isso aqui, pelo microsistema de processo coletivo, também se aplicava à ação civil pública, ou seja, para a concessão de liminar em mandato de segurança coletivo ou pelo microsistema de processo coletivo nas ações coletivas como um todo, a liminar só poderia ser concedida contra o poder público depois de ouvido o representante da Fazenda no prazo de 72 horas. É bem verdade que o STJ já flexibilizava muito esse artigo 22, parágrafo 2º, no sentido de proteger o poder geral de cautela do Poder Judiciário, dizendo o seguinte: todas as vezes que, nesse caso, houver perigo de perecimento da pretensão, o juiz poderia afastar o artigo 22, parágrafo 2º e conceder a tutela de forma imediata sem ter que ouvir o representante judicial da Fazenda. O STJ flexibilizava isso, já falo muito nos meus cursos sobre isso, agora o Supremo declarou inconstitucional essa, entre aspas, proteção de oitiva prévia obrigatória do representante judicial da pessoa jurídica de direito público nas liminares concedidas em processos coletivos. Aqui fala em mandato de segurança coletivo, mas pelo microsistema de processo coletivo isso se aplicava a todos os processos coletivos. Muito bem. O Supremo declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, dizendo que esse dispositivo, essa proteção, afronta o poder geral de cautela do Poder Judiciário e, portanto, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Muito bem, você já sabe quais são os dispositivos que o Supremo declarou a inconstitucionalidade e você já viu que eles são importantes para a Fazenda Pública e para os seus concursos de procurador. Uma primeira pergunta importante que você poderia fazer é o seguinte: professor, mas isso foi da lei do mandado de segurança, então isso só vale para o mandado de segurança, correto? Não, não é bem assim, presta atenção. Essas vedações do mandado de segurança, elas eram puxadas pelo CPC para as demais ações e para os demais procedimentos. Veja, o CPC lá no 1059 diz o seguinte, ó: a tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos artigos 1 a 4º da Lei 8437 de 92 e o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Mandado de Segurança. O artigo 7º, parágrafo 2º, nós vimos, acabou de ser declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, o CPC puxava isso aqui para o seu procedimento. Embora aqui fosse apenas mandado de segurança, o 1059 do CPC puxava o que estava na Lei de Mandado de Segurança para o seu procedimento. Se isso aqui foi declarado inconstitucional, então, nesse caso, o 1059 do CPC, quando puxa aquilo que foi declarado inconstitucional para o seu procedimento, não pode mais fazê-lo obrigatoriamente. E, obviamente, até. Já a Lei 8437 de 92, ela puxava efetivamente as proibições de mandado de segurança para as cautelares, quando diz o seguinte, ó: não será cabível medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em qualquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança em virtude de vedação legal. Se a vedação legal caiu por inconstitucionalidade, então, nesse caso, aquilo que está no mandado de segurança como impossibilidade de concessão de liminar contra o poder público, que não tem mais, não vai ser mais aplicado aqui às cautelares no que diz respeito à Lei 8437. É bem verdade que com o Código de Processo Civil de 2015 não existe diferença substancial entre cautelar e tutela provisória, uma vez que a tutela provisória, ainda que satisfativa, ela engloba o pedido cautelar, razão pela qual aqui, aquilo que está na Lei 8437 no seu parágrafo 1º, ele existe apenas por tabela, mas é um exemplo de como se puxa a normatividade do mandado de segurança ou as vedações à concessão de liminares contra o poder público no mandado de segurança, e sendo essas concessões declaradas inconstitucionais pelo Supremo, não há mais como nem o artigo 1059 puxar isso para o CPC, para o procedimento do CPC, nem como a Lei 8437 puxar isso
para as cautelares. Estou mostrando que, nesse caso, não vale apenas para o mandado de segurança. A decisão do Supremo Tribunal Federal, embora declare a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei do Mandado de Segurança, esse dispositivo era puxado para o CPC via 1059, o que não vai mais poder acontecer. Muito bem, preste atenção que isso é importante. Bom, você pode dizer assim, professor, e nas provas? O que é que eu faço nas provas? Eu tentei fazer uma tabela aqui para te explicar isso de uma forma, da forma mais simples possível, como sempre acontece aqui no canal, sem arrudeios, tá? Preste atenção. O que é que você tinha? Você tinha tutelas específicas na Lei do Mandado de Segurança, para cuja proteção com o poder público havia o impedimento da sua concessão. Então você tinha a tutela como estava na lei e havia impossibilidade pela Lei do Mandado de Segurança para a sua concessão contra o poder público, e essa impossibilidade valia para os demais procedimentos, porque puxada que era pelo 1059 do CPC 2015. Agora, obviamente que existe a tutela, existe a vedação legal, ou existia até a declaração de inconstitucionalidade do Supremo, mas toda tutela tem requisitos legais. O artigo 300 do Código de Processo Civil diz que as tutelas têm como requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não significa dizer que, caindo a impossibilidade de concessão dessas tutelas contra o poder público, o autor da ação, aquele que tem a pretensão deduzida em juízo, não tenha que comprovar os requisitos para a concessão dessa tutela. Não significa dizer que a inconstitucionalidade do Supremo abriu a porteira, por exemplo, para que os juízes concedam tutelas provisórias com o objetivo e a pretensão de compensação de crédito tributário. Resta ao autor ainda a demonstração dos requisitos da tutela, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então você tinha uma tutela lá que poderia ser concedida em lei, a Lei do Mandado de Segurança criava a proteção contra a fazenda pública, então nesse caso essa tutela nem poderia ser cogitada contra a fazenda, mesmo assim, caindo essa proteção, o autor precisa demonstrar os requisitos. Então o que é que eu tenho que fazer na prova? Antes, com a vedação do mandado de segurança, o que é que a gente fazia? Se existisse, por exemplo, uma tutela provisória que fosse concedida no enunciado de uma questão compensando o crédito tributário, a gente, no agravo de instrumento ou no pedido de suspensão de segurança, abria preliminar de impossibilidade. Ou seja, abríamos na resposta uma preliminar de impossibilidade de concessão daquela tutela em face do poder público. Com a declaração de inconstitucionalidade do Supremo, essa preliminar não é mais possível. Mas mesmo com a abertura desse tópico da impossibilidade da concessão da tutela contra o poder público, na peça, agravo de instrumento ou no pedido de suspensão, havia também o ataque aos requisitos da tutela, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como é que se fazia na prova? Havendo a impossibilidade de concessão da tutela contra o poder público, eu abria uma preliminar de impossibilidade de concessão dessa tutela. Como o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa impossibilidade, na prova eu não abro mais a preliminar de impossibilidade. Mas eu que abri a preliminar de impossibilidade e outro tópico para atacar os requisitos da tutela, não abro mais preliminar de impossibilidade, mas vou ter que continuar atacando os requisitos da tutela, porque toda tutela existe como está na lei, existia a proteção legal e, portanto, a vedação legal de sua concessão contra o poder público e, mesmo assim, existiam os requisitos da tutela. Eu não vou poder mais abrir a preliminar de impossibilidade, porque se eu fizer isso, eu demonstro desconhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas eu vou continuar tendo que atacar os requisitos da tutela. Não sei se fui claro nas provas. Todas as vezes que você estava diante de uma tutela concedida, vedada legalmente que era, você abria um tópico de preliminar de impossibilidade e outro tópico para atacar a ausência dos requisitos da tutela. Com a decisão do Supremo, na prova, você vai deixar de abrir a preliminar de impossibilidade. Então, a impossibilidade de concessão de liminar é usada como preliminar de agravo de instrumento ou suspensão de segurança para demonstrar ao tribunal ou ao seu presidente que, naquele caso, o poder público está legalmente protegido e a decisão não poderia sequer ter sido proferida. Então, a impossibilidade de concessão era tratada como preliminar. Com a nova decisão do Supremo, os agravos e suspensões de segurança
não podem mais tratar dessa preliminar de impossibilidade, coisa que a gente faz inclusive na prática da advocacia. As tutelas de urgência precisam, contudo, atender os requisitos legais para a sua concessão. É o que eu falei, não existe uma porteira aberta para a concessão dessas tutelas contra o poder público. O autor ainda precisa convencer o Poder Judiciário de que existe probabilidade do direito e de que existe, nesse caso, risco ao resultado útil do processo ou, como diz a lei aqui, perigo de dano. Muito bem. O artigo 300 do CPC diz assim, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Está aqui os requisitos de toda tutela de urgência no Código de Processo Civil. Então, como falei, nas provas você não abre mais a preliminar de impossibilidade porque elas não são mais impossíveis. As tutelas do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Mandado de Segurança, declaradas inconstitucionais pelo Supremo, elas não são mais impossíveis, então você não vai mais abrir preliminar de impossibilidade, mas você vai continuar atacando os requisitos da tutela, porque, nesse caso, se você vai agravar, alguma coisa vai existir lá no enunciado da sua questão para que você possa atacar os requisitos da tutela concedida contra o poder público. Eu vou te subsidiar ainda mais. Para cada tutela que era impossível e que o Supremo derrubou essa impossibilidade, existe a defesa processual, que é o ataque aos requisitos da tutela, artigo 300 do Código de Processo Civil, mas para cada uma delas, artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Mandado de Segurança, eu vou te apresentar uma defesa material. Ou seja, a impossibilidade de concessão não existe mais, mas você tem que atacar os requisitos da tutela, defesa processual, e eu vou te apresentar os argumentos que você tem que usar para atacar a matéria da tutela, e aí seria uma defesa material. Para cada uma existe um argumento para atacar o mérito, a matéria da tutela e não somente a sua defesa processual, os seus requisitos do artigo 300. Preste atenção. Se a pretensão for de compensação de crédito tributário, existe impossibilidade de concessão, não existe mais. Na prova, o que é que eu faço? Não posso mais abrir preliminar de impossibilidade. Eu vou abrir um tópico sobre os requisitos da tutela de urgência, artigo 300, Código de Processo Civil. Mas, enquanto defesa material, eu vou dizer que o CTN, no artigo 170A, impossibilita a compensação. O artigo 170A diz assim, é vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. O artigo 170A do Código de Tributário Nacional, do Código do CTN, não foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Então, nesse caso, perceba, você ainda pode utilizar o artigo 170A do Código Tributário Nacional. Então, preste muita atenção nessa defesa material. Professor, não vai dar no mesmo? Bom, aqui é a estratégia da Fazenda. É por isso que você está aqui, é por isso que você me acompanha, é por isso que você estuda aqui comigo para os concursos da advocacia pública. Você não vai poder mais abrir a preliminar de impossibilidade de concessão da tutela em face do poder público. Não pode mais. Mas você vai atacar os requisitos do artigo 300 e você vai apresentar ainda uma defesa material, no caso da compensação de crédito tributário, o 170A do CTN. Para entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, você vai abrir um tópico sobre requisito de tutela de urgência, ou seja, você vai atacar os requisitos para a concessão da tutela, não pode mais apresentar a preliminar de impossibilidade, e você vai dizer que a Lei 8437 de 1992 diz o seguinte: não será cabível medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. Aqui, se você entrega a mercadoria para o autor em sede de tutela antecipada, essa tutela, uma vez concedida, é irreversível e essa irreversibilidade atrai a aplicação do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 8437 de 1992. Estou te dando a defesa processual, requisitos do artigo 300, e eu estou te dando a defesa material para cada uma das concessões que se tornaram possíveis porque a proteção legal de impossibilidade foi derrubada pelo Supremo. Na compensação de crédito tributário, defesa processual, requisitos da tutela de urgência, defesa material, CTN, artigo 170A. Para entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, defesa material, Lei 8437, artigo 1º, parágrafo 3º, porque uma vez concedida a tutela aqui, ela é irreversível, e aí, sendo irreversível, ela esgota no todo ou em parte o objeto da ação. Defesa material, Lei 8437, irreversibilidade da medida, que está ligada, e por que material? Ao objeto da pretensão.
entrega de mercadoria. Ao entregar a mercadoria ao autor em tutela de urgência, isso se dá de forma irreversível, porque não há nenhum tipo de garantia de que essa mercadoria voltará ao poder público se a ação for julgada improcedente. Então, a irreversibilidade da medida é que gera a defesa material aqui no que diz respeito à entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. Muito bem. Reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza. Você abre um tópico sobre os requisitos da tutela de urgência e aí, se essa decisão importar qualquer espécie de pagamento, você vai ter que alegar o artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, que impossibilita o pagamento em sede de tutela, uma vez que exige, para tanto, o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é exigência para o sistema constitucional de precatórios e requisições de pequeno valor, razão pela qual eu não posso, nesse caso, nessa decisão aqui em tutela de urgência, estabelecer nenhum tipo de conduta em comando judicial que importe em pagamento. Se importar em pagamento, a defesa material aqui, artigo 100 e seguintes da Constituição Federal, que exige para o sistema constitucional de precatórios e requisições de pequeno valor, para o pagamento disso, o trânsito em julgado. Então perceba que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha derrubado a proteção legal aqui de impossibilidade de concessão dessas pretensões em tutela de urgência contra o poder público, você ainda pode utilizar uma defesa processual para cada uma delas, e a defesa processual são os requisitos para a concessão de tutela, ou seja, artigo 300 do Código de Processo Civil, e pode e deve utilizar para cada uma delas defesa material. Compensação de crédito tributário, artigo 170A do CTN, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, irreversibilidade da medida, impossibilidade de concessão de tutela que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, classificação de servidor, equiparação de servidor, aumento de extensão, vantagem, pagamento de qualquer natureza, se importar em pagamento, sistema constitucional de precatórios que exige o trânsito em julgado para o pagamento das dívidas do poder público provenientes de decisões judiciais. Exige-se que essa decisão judicial tenha transitado em julgado. Como a tutela antecipada, como a tutela de urgência é precária, então, nesse caso específico, não se pode utilizar essa pretensão em tutela de urgência contra o poder público se importar pagamento. Então, de novo, o Supremo derrubou a proteção legal de impossibilidade de concessão, mas eu estou te dando aqui como apresentar na prova uma defesa processual e uma defesa material para cada pretensão que o Supremo derrubou a proteção legal. Muito bem, e no artigo 22, parágrafo 2º, isso aqui já era flexibilizado pelo STJ, não tem o que fazer, aqui o Supremo declarou inconstitucional, não tem como se exigir aqui que a tutela seja concedida somente depois da oitiva do representante da Fazenda no prazo de 72 horas. Isso aqui realmente morreu mesmo. Como eu falei, já era flexibilizado pelo STJ e agora, nesse caso, já estava na UTI no STJ, agora Inês é morta, com o Supremo Tribunal Federal, artigo 22, parágrafo 2º, realmente era uma prerrogativa da Fazenda que não existe mais. A gente consegue salvar nas provas o artigo 7º, parágrafo 2º, do jeito que eu expliquei aqui, principalmente aqui, nessa última tabela, mas o artigo 22, parágrafo 2º, não tem salvação. Declarada a inconstitucionalidade desse dispositivo aqui, não há mais como exigir do Poder Judiciário o respeito a esse comando legal. Nem por outras vias, nem por vias alternativas de fundamentação, como eu fiz no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, explicado que foi na última tabela aqui desse vídeo. Muito bem, espero que você tenha entendido. É muito importante essa decisão, o vídeo ficou longo, mas plenamente justificável, porque certamente isso estará nas suas próximas provas de procurador. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.